O tema proposto para a novena de hoje é este: com Maria e Jesus dialogamos com o mundo. Queridos irmãos, este tema nos provoca algumas perguntas. Quais foram ou são os modos que Deus encontrou para comunicar, para dialogar com a humanidade? E quais são os meios que nós devemos usar hoje para comunicar com o mundo a partir da nossa experiência na pessoa de Jesus Cristo? Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da nossa congregação dos missionários redentoristas, no livro sobre a prática do amor a Jesus Cristo, ele disse assim, que a criação foi o primeiro modo de diálogo entre Deus e a humanidade. Deus contemplou a sua obra e viu que tudo era bom. Foi por meio da criação que Deus manifestou a nós o seu amor e quis nos atrair ao mesmo amor. Continua Santo Afonso. Outro modo de diálogo foi por meio dos patriarcas, dos juízes e dos profetas, ao longo da história da salvação. E por fim, como está lá na Carta dos Hebreus, Deus nos fala por meio do seu único Filho, o nosso Senhor. E Ele se manifesta a nós a partir da encarnação, que é o momento ápice do diálogo entre Deus e o seu povo. Por isso, São Paulo disse, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, ou seja, todos nós. Ou seja, Deus se fez um de nós, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa condição humana para nos restaurar, para nos resgatar, para nos redimir e salvar. Jesus é o nosso Redentor. Nele a vida é abundante, por isso ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. São João, capítulo 1, versos 14, diz que a palavra se fez carne, o verbo armou a sua tenda entre nós. Este amor vem de Deus. Foi Ele a nos amar por primeiro. Assim está escrito também no Evangelho de São João. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Santo Afonso disse que este amor de Deus por nós é um amor enlouquecido, um amor apaixonante. E este amor de Deus por nós é fiel. Mesmo o ser humano sendo infiel em vários momentos da história, rompendo a comunhão com Deus, seja pela desobediência, pelo pecado, pela infidelidade, Deus sempre se mantém fiel. O padre Rogério Gomes, missionário redentorista, em seu livro Em Busca de um Caminho Anterior, assim ele descreve. Ele diz que o amor de Deus fiel provoca no coração dilacerado do homem e da mulher saudades de Deus. Esta saudade é sentimento de vazio, de solidão, de falta de sentido mais profundo para a vida humana.
Este vazio só será preenchido através do diálogo amoroso com a pessoa de Jesus e com a prática do amor ao próximo. Foi isso, meus irmãos, que nós escutamos no Evangelho, o encontro da samaritana com Jesus. A cena do Evangelho acontece na beira do poço. Na cultura judaica, nós sabemos que o poço é símbolo da sabedoria, lugar do encontro que dá sentido à existência e marca para sempre a vida das pessoas. Nesta cena, em torno do poço, Jesus é o mestre da sabedoria, da justiça e da misericórdia. Ele nos ensina que para haver vida em abundância é preciso que haja diálogo, que haja tolerância, respeito, quebras de preconceitos e de discriminações. Jesus rompe com os preconceitos da cultura e de raça. Primeiro, porque um homem judeu não falava com uma mulher. Segundo, porque nós sabemos, como relatam os evangelhos, samaritanos e judeus não se combinavam. Porém, Jesus tinha uma missão, que era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele, o Filho amado, não perdesse ninguém. Por isso, Jesus, vindo do Pai, traz a vida plena, comunica a paz e reza, assim pela unidade, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Meus irmãos, a samaritana aparece no Evangelho apenas como samaritana, uma mulher sem nome. Por isso, ela representa todos nós que temos sede de paz, de justiça, de vida nova, sede do eterno. Só em Jesus ela encontrou o verdadeiro sentido para a sua vida. Somente em Jesus nós encontramos sentido para a nossa existência. Jesus, em sua humanidade, sacia a sede mais profunda do ser humano. A samaritana disse: encontrei um homem. Ou seja, ela encontrou em Jesus todo o humano de Deus, capaz de saciar a sede não só dela, mas de toda a humanidade. Assim, ela se tornou anunciadora do humano presente em Jesus. Ela foi e anunciou na sua cidade, e estabeleceu um novo diálogo com a sua gente, com os seus. E eles foram e fizeram a experiência com Jesus, e depois de terem ficado 2 dias com ele, disseram à mulher: não é mais por causa do que você falou que estamos acreditando, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Portanto, queridos irmãos, a exemplo da samaritana, somos chamados a testemunhar Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, sobretudo com a prática da caridade, e quando possível, com a palavra explícita do Evangelho. Cabe a cada um de nós hoje, como discípulos missionários de Jesus, sermos eternos aprendizes na escola de diálogo de Jesus e Maria. Como Jesus, saibamos estabelecer como princípio, como norma, como conduta de vida, a tolerância. Saber dialogar respeitando o outro que é diferente, que pensa diferente. Aprendamos a respeitar outras religiões,
culturas e raças. A samaritana sentiu acolhida em sua dignidade, amada e valorizada por Jesus. Por isso, ela foi capaz de ressignificar a sua história e a sua vida e a história do seu povo. Hoje, os brasileiros estão indo nas urnas votar, depositando o voto de cidadania com esperança de ressignificar também a história tão sofrida do cenário político e econômico que se encontra o nosso Brasil. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a democracia brasileira é uma obra ainda em construção, inacabada. É uma conquista diária e constante de cada um de nós. Sendo assim, caberá a nós acompanhar aqueles que serão eleitos, apoiando, fiscalizando e cobrando as propostas que foram feitas. Pois sabemos que a política deve visar somente o bem comum, a promoção da justiça, da segurança e da paz. Maria, a educadora por excelência, nos ensina que para dialogar com o mundo, carecemos de humanidade de Jesus. Como mãe educadora de Jesus, ela nos alerta que as crianças e as novas gerações precisam ser educadas para a tolerância, a fraternidade, a justiça, a cidadania, para a vida pública e a ética e a paz. Nós adultos precisamos ser reeducados para o diálogo, para a tolerância, como Deus, com os outros e com o mundo. Precisamos reeducar também o nosso modo de rezar, de agir com Deus, com os nossos irmãos e com o mundo. Um diálogo capaz de restaurar vidas destruídas e comunidades sem esperanças de um novo amanhecer. Maria e Jesus nos ensinam que o diálogo possibilita a unidade dos povos e a paz tão desejada por Deus. Querida Mãe, ajuda-nos, à luz do Evangelho e da paz, testemunhar com esperança o mundo de justiça e diálogo, de honestidade e verdade, sem ódio e sem violência. Amém. Amém.